E fica nesse estilo mosaico o site. Inclusive tem um site que é o Você está falando na questão de, por exemplo, tem um site que foi desenvolvido no modelo... Isso, exatamente. Você acha que isso vai funcionar ou não vai? Tem algumas designs de eu já conheço alguns frameworks que fazem isso em CSS, tá? Eu não duvido que as coisas até funcionem, porque assim, cara, pega um aplicativo Windows Store ou o Metro do Windows Phone que seja, pega o Facebook no Windows Phone e pega o Facebook no iPad no iOS, cara. Não dá, por mais, se você não for bairrista, no sentido de ser fanboy da Apple ou ser fanboy da Microsoft, você tentar olhar do lado de usuário, pega a sua avó, cara, e dá o aplicativo na mão para usar. Cara, é nítido o quanto o Windows Store Apps ou esse modelo Metro, é nítido o quanto esse troço é mais fácil. É nítido, a usabilidade é muito priorizada. É isso daí. Exatamente. No Windows.com tem 2 estudos de caso, um de como pegar um website e levar para um Windows Store App e outro de um iPad. Né? Então aqui ele realmente dá algumas dicas. E esse tipo de coisa, será que há uma mudança? Eu posso mudar daqui pra frente isso daí? Ou não? Porque eu já vi alguns exemplos na internet que eles mudaram realmente. Mas isso... eles mudaram o site. Mudaram o site pra isso daí. Cara, é uma decisão do desenvolvedor. Mas eu não duvido que as coisas comecem... Somente agora com a popularização do Windows 8, a hora que for começar a ser vendido, cara, o usuário é assim, ele quer fazer a mesma coisa o tempo todo. Então ele vai querer entrar numa app e vai querer ver o site do mesmo jeito. Então eu não duvido que a coisa caminhe para isso, mas depende do desenvolvedor, depende de quanto você quer melhorar a experiência do usuário. A gente já está fazendo isso. A gente adotou um padrão de design similar ao do Windows. Legal. Mas isso é só uma onda, né? Porque na época do Silverlight, lembra que um monte de gente queria fazer uma imitação de Windows dentro do Silverlight, né? Cada paradigma de navegação as pessoas tentam imitar. Então eu tenho visto direto as pessoas fazendo o charme ali do lado direito, com o botão iniciar, só que fazendo os links do site. Tudo bem, como é novidade para você se diferenciar, é bacana, mas não é um negócio que vai vingar assim, que todo mundo vai começar a copiar, porque é um outro ambiente, é um ambiente web. O web você não vai deixar as coisas escondidas, elas têm que estar visíveis, você não vai ter o gesto de arrastar do lado, não vai ter o botão direito. Então se você copiar isso daí para a web, você vai só aproveitar uma onda, mas você vai ter tanto trabalho para ficar imitando. Mas a questão não é no longo prazo. O que eu quero, acho que a mensagem aqui é a seguinte: nem todos os pinos são quadrados, tá? Então você tem que ver o que se adapta melhor ao seu usuário, tá? Então eu costumo dizer que é que nem aquele jogo de criança, onde a criança tem que colocar o triângulo no furo triangular, o quadrado. Tem gente que tenta encaixar o quadrado no círculo e fica tentando, e até que consegue um dia, mas aquilo lá não funciona, tá? Então você tem esse tipo de coisa, você tem que pensar seriamente. Qualquer design não serve para todos os lugares. Qualquer design, você tem que pensar no seu usuário. Se todo mundo imitasse o desenho do iPad e do iPhone, seria uma desgraça, porque o iPad e o iPhone só funciona no iPad e no iPhone, tá certo? A mesma coisa, então você tem que ter em mente o seguinte: o seu usuário é o cara mais importante do seu programa, então você tem que pensar nele. E é o que ele falou, não fica escondendo coisas na web. Ele não vai conseguir, ele não vai pensar em arrastar coisas do lado para trazer alguma informação. Não vai, tá? Não tenta. Eu odeio quando tem aqueles menus de 18 níveis na web que você nunca consegue acertar o último nível. Que daí você tem que voltar tudo de novo. novo. Você tem que voltar tudo de novo. Sabe? Por quê? Porque o cara quer imitar igual o Windows, o desktop do Windows. Eu acho que tem mais um ponto que é extremamente importante, que é o seguinte: se você está desenvolvendo de plataforma, você tem que pensar que existem fanboys. Ponto. O cara que usa iPhone e iPad, o cara quer ver um sistema parecido com iPhone e iPad. Ele não vai querer ter uma experiência de Windows Phone dentro do iPad. Ele não quer. Então não adianta você forçar isso também, entendeu? É lógico que com o tempo, se as pessoas verem que é legal, a coisa vai fluir. Mas ao mesmo tempo você não pode forçar isso, né? Não pode partir de você isso. Hoje, se você vai desenvolver uma plataforma,
Você tem que seguir o que a plataforma te dá. Os melhores elementos você pode pegar. Então, que nem o fato de você dar foco no conteúdo, que nem aquela imagem zona, uma barra preta na frente para dar contraste no título que você vai escrever. Conceito sim, mas não a arquitetura. Espaço, brincar com espaço, com tipografia, isso perfeito para isso que eu acho. Eu adoro esse aplicativo porque eu acho muito bem feito em cada plataforma. No LinkedIn. Pega o aplicativo oficial do LinkedIn no iOS, pega o aplicativo oficial do LinkedIn no Windows Phone e pega o oficial do LinkedIn no Android. Eles são extremamente parecidos, só que todos eles têm os elementos da plataforma que transformam ela numa coisa interessante. Então isso é um caso muito bem feito. Se você pega o LinkedIn no iOS, ele tem um menuzinho lindo, maravilhoso, só que aquilo é legal para iOS, então eles foram bem feitos. Na tela, o Food Trucks. O web você tem mais largura, então você pode pegar e fazer dar destaques, ter um menu do lado. Você tem escala vertical, né, cara? Embaixo desse conteúdo tem mais. Olha lá no aplicativo, a foto ela é uma coluna só, não está ocupando toda a largura do telefone. O destaque está em cima, o campo de busca também está ocupando tudo. Esse artigo eu já li que ele pôs ali, eu acho que é muito bom todo mundo ler, porque ele vai detalhando o porquê dessas diferenças. Esses artigos são muito bons. Não faz sentido você pegar um scroll horizontal e tacar por cima vertical. Só para ter uma ideia, tá? Essa é uma experiência minha, tá? Eu mentorei os meus 2 filhos na Imagine Camp. E na Imagine Camp eles desenvolveram um aplicativo para aulas. E esse aplicativo para aulas é um aplicativo que tem uma versão para Windows 8, uma versão para fone e uma versão para web. Cada versão, ela usa exatamente os recursos da plataforma. E, por exemplo, no fone, ela scrolla para baixo. No Windows 8, ela scrolla para o lado. Na web, ela tem uma adaptabilidade conforme o tamanho do browser. Cada uma delas, ela tem uma identidade visual, tá? Em cada plataforma, ela tem elementos comuns, mas cada uma usa os recursos da coisa. Só para ter uma ideia, eles foram campeões mundiais na Imagine Camp. Não querendo tem uma lá atrás e tem uma aqui. Tá? Então, tem uma e uma. Então, você e depois você, tá? Manda lá. E depois lá. Lançar uma bucha aí, então. Fala. Eu vi que tem o Windows 8, os aplicativos usam aquele conceito de sandbox, né, para acesso a dados. Certo? Mas eu não cheguei a ver se eu consigo, de alguma forma, usar dados compartilhados entre uma ou mais aplicações, ou se eu só consigo fazer o acesso a dados assim, um acesso global por vários aplicativos, sendo na web. Não sei se numa rede local eu consigo fazer isso. Você tem algumas maneiras para fazer isso, tá? Você pode acessar dados compartilhados, sim, via TCP/IP, você pode fazer via TCP/IP rede local, você pode usar via web, fazer via um serviço web e compartilhar esses dados via... você pode... Então, assim, tem vamos por as bibliotecas, né? Então, biblioteca de documentos, de fotos, de library. Então, através das bibliotecas, você consegue acessar arquivos do usuário, vários aplicativos podem usar aqueles mesmos arquivos. Também, você pode pegar e acessar arquivos da outra aplicação através de um contrato de App-to-App Picker, que a gente chama. Então, a sua aplicação pede arquivos para a outra e a outra fornece aqueles arquivos. Você não acessa diretamente, mas você consegue compartilhar. A outra aplicação é instanciada para retornar o arquivo. Na verdade, o conceito é muito parecido com o contrato de share. Isso é um contrato de share, isso é um contrato, não deixa de ser. Mas eu resumiria, antes de resumir, assim, vamos só deixar claro. Não é só o Windows 8 que faz isso. O aplicativo móvel que você vai criar, iOS, Windows Phone, todos eles rodam o conceito de sandbox, isso nunca vai mudar. E é perfeito o conceito, porque é a única coisa que deixa os aplicativos móveis seguros. Tá? Se eu fosse fazer, eu defini das seguintes formas. Arquivo físico, seja via library, só pode ser via library no caso, porque isso é uma link que é compartilhada. TCP/IP, como o Bruno falou, e tem um terceiro que hoje é muito, mas muito pouco explorado, que é um conceito que tem no sistema operacional há muito tempo, que é o conceito de protocolo. Você pode criar protocolos dentro do teu sistema operacional e fazer com que o teu aplicativo responda a esse protocolo. Então nada impede que você crie uma URL do tipo meu arquivo // e passar o teu dado e fazer com que o teu aplicativo responda a esse protocolo. A iOS faz muito isso.
Esse é o dado perfeito que funciona em qualquer lugar. Tá? Então eu faria de alguma dessas 3 formas, todas elas são bem vistas, depende do que a aplicação vai fazer. O mais fácil é usar as libraries, tá? Com certeza. Só que para as libraries você precisa colocar no seu manifest que você vai usar uma determinada library. Isso. Você coloca lá, diz, eu vou acessar a biblioteca de documentos. E com isso, qualquer aplicativo que acesse a biblioteca de documentos pode acessar qualquer documento lá daquela biblioteca. Que no caso o jeito perfeito seria ver protocolo, que é o ideal e pouca gente usa. Mas o mais fácil, dependendo do que o teu aplicativo fazer, faz sentido. Não é aquela coisa tipo, o aplicativo tem que ser perfeito em tudo. Não, isso aí também resolve e é um negócio que funciona. Então, faz sentido. Não, que é no caso do aplicativo corporativo, né? Você tem lá no Windows Phone, você tem no Surface, você tem no Windows 8 Desktop, nesse você caso, tem que acessar o Windows. É serviço, não tenha dúvidas. Você faz um serviço e eu vou dizer mais. Use o protocolo aberto, porque aí você pode acessar por qualquer tipo de... Então, se você, por exemplo, usar o Data, você pode acessar via iOS, via Android, via Windows, o que for, não interessa, é transparente para o usuário. Isso a gente está falando de comunicação entre aplicativos. Se for o teu próprio aplicativo que você quer compartilhar dados entre os dispositivos, usa o Home, cara. Usa o Home Folder lá. É um limite pequeno que você tem, mas você consegue trafegar perfeitamente o que você quiser. E, cara, é só carregar que está tudo disponível lá o tempo todo. O Home é muito interessante. São 100K que você tem. Não mais do que isso, tá? Para a sua aplicação. Mas você simplesmente salva num arquivo, normalmente, e ele se encarrega de colocar isso na nuvem. O outro aplicativo que abre em outra máquina, o mesmo aplicativo que abre em outra máquina, ele acessa o Home e ele carrega as mesmas informações. Então você pode, por exemplo, parar o trabalho na máquina A e continuar o trabalho na máquina B. É isso que o próprio Windows faz. Alguém aqui que trabalha com dois, tipo, no Note tem um tipo de teclado e no desktop tem outro. Eu sofro muito com isso, porque eu tenho preguiça de desativar, porque dá para desativar isso no Windows, tá? Mas o que acontece? Eu estou trabalhando no Note, eu estou com o teclado em inglês. Eu vou trabalhar no desktop, porque o teclado é BNT, ele está configurado para inglês porque eu configurei lá no Note. Mas dá para desabilitar isso no Windows, mas é isso que é o poder, vocês terem ideia do poder do Home. É isso que ele faz. E isso é uma coisa impressionante, que eu sempre fico impressionado quando eu estou trabalhando, porque eu instalo numa máquina, na outra máquina, aí eu vou numa máquina que eu instalei e de repente aparece o mesmo desktop que eu tinha tinha instalado na minha máquina. Aí eu fico me perguntando, puxa, onde que apareceu esse desktop? Esse daqui era o que eu estava usando lá. Mas é o mesmo, ele foi para Home. É esse conceito. É esse conceito, é um conceito muito legal. Sim, é aqui. Ele depois ele lá atrás. Eu notei que tem 3 maneiras de você fazer um aplicativo, usando C++, o C# e o JavaScript. Qual vocês recomendariam? O que você tem mais facilidade. Eu acho que tem 2 grandes pontos importantes. Um é o quanto você conhece, né, daquela tecnologia. Uma outra coisa que eu tenho levado em consideração ultimamente é também o que existe já disponível pronto para aquela tecnologia. Então, seja o que está disponível na web ou o que está disponível, por exemplo, dentro do seu próprio ambiente. Vamos supor, já tinha desenvolvido um monte de coisa em WPF, né, ou para Windows Phone. Poxa, eu posso reaproveitar isso, então vou para XML. Agora, por exemplo, mas vamos pegar um caso. Eu queria fazer um calendário muito legal na minha aplicação, né? Aí você fala, poxa, mas eu vou criar o controle de calendário do zero? Não. Então, será que existe um controle de calendário pronto para XML? Ou posso pegar um pronto em JavaScript, por exemplo? Então, isso é uma coisa para alguns parceiros que a gente tem trabalhado, a decisão está sendo mais ou menos isso. Dependendo do tipo de aplicação que ele faz, a gente vê, poxa, tem uma biblioteca lá de... Como é que chama aquele que aqui em JavaScript? jQuery. jQuery. Puxa, com um monte de coisa pronta lá. Usa HTML. A única exceção que eu colocaria é realmente ao game. Porque game em Xamarin é um negócio que é complicado. E o WinJS é pior ainda. Então é C++ com DirectX. Ou você tem a opção de usar um C# com um SharpDX, que é o que a gente faz no Show, conhece bem, que a gente faz no monogame também. Que é o C# trabalhando com DirectX. Mas se eu fosse fazer um game, eu partiria para esse lado, porque a diferença de performance é brutal entre o DirectX e o Canvas, seja do XAML ou seja do HTML.
Mas ainda assim, né, tipo, se a gente vê o jogo tipo Cut the Rope, né? Tem HTML5. Alguns jogos um pouco mais simples, você fazer em XAML é perfeitamente possível. Um jogo da velha. Por exemplo, aquele caça-palavra, se não me engano, foi feito em XAML. Casos e casos. Poucas taxas de atualização, né? Isso, se você tem muita animação, muita coisa que atualiza muito, é melhor você ir para uma coisa um pouco mais nativa, um pouco mais baixo nível, DirectX, mas casos e casos. Pra quem conhece de game é assim, cara, se tem loop, vai pra DirectX, se você vai fazer sem loop, faz no teu jeito que você quiser. Se dá pra fazer com evento, que nem eu faço a palavra, exato. O XLS ou passa como no game. Mas isso é uma coisa que eu falei pro Romero, que é interessante ele ter comentado também, que é o seguinte, qual a diferença entre C# e VBNet? Nenhuma, porque isso é tudo Isso é tudo IDE. Entre C, o XAML e o tem uma diferença, VB é difícil. HTML, é mais ou menos a mesma coisa. Todos eles na IE vão ser muito parecidos. Tá? Ou até iguais, se eu não me engano. Tá? Não, eles são diferentes, mas são muito parecidos. Tem um NJS que tem um password. A diferença é que o NJS tem um overhead em cima. O NJS é um pouquinho mais lento. A regra é mais ou menos isso. O NJS é um pouquinho mais lento que C#, que é um pouquinho mais lento que C++. Então, se você quer performance, vai para C++. Se você quer um pouquinho mais de desempenho, mas ao mesmo tempo produtividade, vai para o C#. Se você pode fazer um misto também, né? Você pode fazer um misto. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho hoje. Qualquer uma das plataformas são muito parecidas. Se você pegar um programa em C++ para Windows 8, se pegar um C# para Windows 8, se pegar um NJS para Windows 8, você vai ver, puxa vida, as funções são iguais. São iguais. Em alguns casos é muito difícil até de saber em que linguagem está aquilo lá. Tá? E aí eu acho que a decisão é mais isso. O que você se sente melhor, o que você já tem mais feedback, mesmo que você não tenha desenvolvido, o que você mais conhece. Acho que essa é a decisão. Quem tinha levantado a mão atrás? Eu só queria completar aquela discussão que a gente estava falando. A gente também tem um software de CRM BI lá na empresa. E um dia eu estava com meu filho de 3 anos sentado na frente do computador e ele tem uma facilidade incrível para o touchscreen, né? Ele destruía meu celular. E o dia que eu tentei ensinar o mouse para ele, eu senti muita dificuldade. Ele queria bater na tela do computador. Eu falei que, cara, eu preciso usar isso aí para alguma coisa. Quando eu vi aquelas telas do Windows 8, eu falei, matou, é isso daí que eu precisava. Em vez de colocar fundinho de tela, de colocar as coisas dentro do CRM, BI, eu peguei e comecei a colocar resumo dentro dos quadradinhos coloridos que os usuários chamaram. É isso mesmo. Aí ele volta no conteúdo. Exatamente. Então assim, eu completei o sistema com isso daí, né? Não fiz uma troca. E aí eu acabei colocando as pendências mais urgentes ali na frente. Perfeito. Ficou show de bola. As metas, cara, nossa. E o seu usuário pode pinar ainda certas coisas que ele acha mais importantes na tela de start. Então ela vai estar sempre disponível toda vez que ele abrir o Windows. Está lá disponível todo, por exemplo, as tendências. Você pode mandar notificações para ele. A gente começou até a ocultar o menu porque todo mundo está clicando lá agora. Só, primeiro confirmar, seu filho é o Roberto Sunico? É. É bom. Ele está agora em Redmond, ele foi contratado pela Microsoft para trabalhar no time de C++. Ele estava na França? Ele estava na França, depois foi para a Microsoft, depois voltou, fez estágio de novo, voltou, terminou a faculdade e foi agora para a Microsoft. Agora, ontem ele foi definitivamente contratado pelo time de C++. Muito bom. E uma dúvida, né? Se eu tenho uma estratégia de distribuição, eu tenho uma aplicação lá no Business e eu vi há alguns meses que a Microsoft ia liberar um hub, a Store, que é para corporativo. O que vocês indicam se eu quero distribuir para uma empresa, para vários computadores? Se eu uso esse hub corporativo ou se eu distribuo diretamente? Depende de quem você quer que acesse o seu aplicativo. Se for um aplicativo que faz sentido para o público em aberto, vai para o Store. Mas se faz sentido só para a tua empresa, vai para o Hub. Eu aproveitar aí do Hub corporativo, para publicar do Hub corporativo, eu ainda preciso passar no processo de aprovação. Só para esclarecer algumas coisas. Eu não sei onde você viu isso do Hub corporativo, mas até então ele não existe.
Então, eu ouvi falar isso há alguns meses. Então, hoje, a forma de você instalar um aplicativo lá na Business dentro de uma empresa, né, primeiro, os computadores clientes têm que estar conectados num domínio. Esse domínio tem que ser um domínio Windows Enterprise. Tá? Daí o administrador do domínio consegue pegar, por exemplo, e falar assim, olha, na minha empresa todas as máquinas estão conectadas nesse domínio, podem instalar aplicativos dessas fontes. Então é uma maneira segura que a empresa tem de falar, olha, aplicativos da SAP podem ser instalados. Mas ainda assim não existe uma store para a empresa. Tá? Então os aplicativos eles podem ser instalados via linha de comando. Tá? Em paralelo a isso... Vem aqui um push do servidor para o cliente. Né? Então pode ser instalado via linha de comando. Em paralelo a isso tem os mecanismos de implantação de qualquer tipo de aplicativo pelo Windows, mesmo pelo domínio, esse negócio de push. E o System Center tem uma opção de ter uma store, e daí é genérico, tipo, para qualquer tipo de aplicativo, onde o usuário consegue ver todos os aplicativos que a empresa tem, e o usuário vai lá, escolhe se quer instalar e instala. Esse hub que você ouviu falar faz atualização também. Depois que ele instalou, ele consegue fazer atualização? Tipo, vai ter alguma notificação, Não sei, alguma forma? Sinceramente, não sei. Eu também só vi por cima também. Não, mas o que tem hoje da Store pública lá não é automaticamente também. Você ainda tem que ter uma você tem que querer fazer isso. Pelo que eu vi do System Center, ele vai se funcionar mais ou menos igual. Tá? Ele vai ter quando você está fazendo push, ele faz o push automático. E quando você vai lá e baixa, ele tem essa opção também de o cara ir lá atualizar. Mas eu acho que a empresa vai acabar forçando o push direto, porque faz mais sentido no ambiente corporativo. Por exemplo, aqui dentro da Microsoft, costuma falar o seguinte, você tem tais programas que são desatualizados. Por exemplo, esses dias, você tem que ver lá, o runtime do Java está desatualizado, tem uma falha de segurança, você precisa atualizar. Então, o System Center ele garante que as coisas estão sempre atualizadas. Talvez venha mais por essa linha. Então isso que eu ouvi falar, eu imaginei que fosse alguma área da Store dedicada a uma corporação. Não, por enquanto, pelo menos, isso não existe. Na Store do Windows Phone existe a Private URL. Então, você tem uma URL privada, você pode colocar. Quer dizer, olha, o que existe, mais ou menos nessa linha, assim, dentro da Store, o que existe é uma seção de fabricantes de PCs. Então, cada OEM que a gente chama, né, então a Dell, por exemplo, a Positivo, vai ter uma seção dela na loja que é só para quem tem computadores daquela marca. Isso acontece também no Windows Phone. Isso, exatamente. O Click 11, que era das outras tecnologias antes, também é sandbox, quando você inicializa, ele faz uma checagem e fala, e aí, quer fazer update, quer ficar com a versão que você está, você pode forçar que só roda, fizer isso. Isso que era uma tecnologia antiga, né, para dizer, né? Para fazer isso com o Windows Store, você tem que fazer isso na mão. Não, mas eu já tô pensando nessa ramificação que ele falou da versão corporativa. Tipo, cara, eu lancei meu LOB para meus funcionários, aí eu atualizei. Aí, puta, galera, vai ter que mandar um e-mail, todo mundo atualiza para a última versão. Aí, que nem você falou, ou eu faço um push que eu obrigo todo mundo a se atualizar. Eu acho que é mais ou menos assim. Porque mesmo o push vai ser meio que via linha de comando, vai ser meio que... Você faz a regra e manda todo mundo publicar. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Novamente falando, eu acho que vai parecer que eu sou um peixe fora d'água, né? Porque minha área é só banco de dados e BI, né? Mas eu fico vendo o seguinte, na realidade é mais dúvida também. Eu vejo que os desenvolvedores em .NET, antes de, por exemplo, do Windows Store, trabalhando com Windows Form, WPF, por aí vai, eles tinham uma forma de entregar uma solução para o cliente. Vamos imaginar eu sou desenvolvedor C#, estou desenvolvendo uma aplicação Windows Store, tá? Eu tenho que entregar essa aplicação para o meu cliente. Necessariamente, aproveitando a pergunta dele, eu teria que ter uma conta na Store para que esse cliente pudesse utilizar essa aplicação? Se você estiver fazendo deployment enterprise, não. Só que daí que vai acontecer? O administrador do domínio vai cadastrar o teu certificado como um certificado válido de instalação e aí ele vai fazer o push. Você vai mandar um pacote para ele, né? Um pacote de instalação da aplicação, você manda para o administrador da rede, ele vai colocar numa pasta compartilhada e
É aquela história. O que é da Store, o que é interno da empresa, a empresa faz o que quiser, como se fosse um desenvolvedor. Ela controla lá pelo administrador de redes. Agora, o que vai para a Store, aí sim, vai para a Store oficial, aí sim, passa por todo o processo, sim. Mas se a minha aplicação em Windows Store, se eu quiser distribuir ela também para os meus clientes no Windows 8... Só se você fizer via Enterprise, senão você tem que passar por isso. Não vai existir se distribuir no seu site, por exemplo, que nem acho que tá. É. Você vai poder pegar e botar um zip no seu site para instalem também, se quiser. Senão você estaria passando por fora. Nesse caso, você acabaria publicando na Store, só que só deixaria acesso à aplicação através de presencial. Mas se você pegar não existe na Windows Store até agora private URL. Mas se você pegar o AppX, o PS1 e submeter para ele, pode clicar no PS1 e vai rodar e vai instalar. Se ele aceitar o certificado, a máquina dele ou tem que estar desbloqueada porque ele é um desenvolvedor, ou se não, porque ela foi desbloqueada porque está no domínio empresarial. Só aproveitando a pergunta, porque um tempo atrás eu estava com um tablet da Motorola, o Zoom, e eu queria baixar um aplicativo, um jogo, o PS, para jogar, só que eu não estava conseguindo encontrar. Eu fui lá como é que é o nome lá da Google Play, isso. Eu fui lá na Google Play, só que eu não consegui encontrar a versão que eu queria. Eu estava sem tempo de procurar, mas só que um colega me mandou um arquivo APK. Eu falei, desbloqueado. Esse é o problema do Android, entre aspas. No iPhone você não consegue fazer isso. No iPhone no meu iPad eu não consigo fazer. A não ser que você faça com jailbreak no seu jailbreak, exatamente. Mas senão você não vai conseguir. Angry Birds. Você paga em todas as plataformas menos Android. Sabe por quê? Não vale a pena deixar. Não, é por isso. Porque nada impede o cara de desbloquear o APK e distribuir. Então o que eles fizeram? Para Android eles foram para o modelo de monetização via ADS. Porque não fazia sentido. Se você deixa pago, alguém paga, desbloqueia, manda, você vai estar perdendo dinheiro. Então já que vai existir essa forma de distribuir, então deixa freelog e vamos pela monetização via ADS. Uma vez que o consumidor compra um aplicativo, ele pode usar no Windows 8 dele, no notebook. Em até 5 dispositivos. E num tablet um RT, por exemplo. Sim, até 5 dispositivos. Se o aplicativo for desenvolvido para todas as plataformas. Aí o curioso é uma coisa que ninguém tem, né, hoje. Uma outra plataforma tem isso. A Apple tem. Kind of, depende. É que, cara, todas as outras não faz sentido você ter as variáveis. Tipo, a Apple não faz sentido você fazer um aplicativo para iPad e esperar que ele rode no iPhone. E vice-versa. Não, diga assim, aliás, os aplicativos de iPhone no iPad é só para dizer que tem. Não, agora tem esse cara para iPad que está muito bom. Não, muito bom não. Está razoável. Agora o do Windows Phone está horrível. O OneNote para iPad é maravilhoso. Resolver esse problema. Diga lá, não vão resolver pro 7. Uma pergunta. Não, é só pro 8. Eu tenho uma conta pessoal do Hotmail, tem uma outra conta que é dos meus clientes, mas também é minha, a doação. Esses dias eu fui fazer uma compra de um aplicativo e fiz para minha pessoal, só que eu uso a outra para baixar todos os meus aplicativos. É isso que eu ia falar. Eles vão ter alguma coisa para sincronizar mais de uma conta? Vincular, né? Essa é a curiosidade que eu ia falar. Que eu saiba não. Que eu saiba não. Então o que eu baixei no outro lá separado... eu percebo que está rolando uma discussão em relação a isso, porque eles estão vendo assim, poxa, tem vários usuários que têm essa situação. Mas por enquanto nada oficial. Sabe quem é o único sistema que faz isso hoje? O Facebook. Se você colocar quantos e-mails pode. Você pode vincular quantos e-mails você quiser numa mesma conta e dizer qual deles é o principal. Mas todos eles vão compartilhar informações entre eles. Inclusive é o único sistema que faz deles, tá? Mesmo a Apple, o Google, ninguém faz isso. Uma pergunta, outra, né? Eles vão deixar isso porque também é um problema. Porque de repente, vamos supor, eu tenho o meu live dele e tenho o dele. Eu falo, vamos juntar nós dois e separar os. E colocar os deles. Então, esse é o problema. Sim, mas vocês continuam podendo instalar em só 5 dispositivos. Não importa quantos e-mails vocês tiverem, vocês vão conseguir só em 5 dispositivos. Então eles garantem que a sua aplicação vai. Quer dizer, você pode até juntar com 5 caras. Não, a preocupação maior é só as minhas duas contas. Não, é mais ou menos assim. Mas é muito gerenciamento que você tem que fazer. Você pensa mais ou menos como um banco de dados. Para todas as pessoas, normalmente quem te identifica é teu e-mail, é tua chave primária lá dentro. Sim. O Facebook é o único cara que não faz isso.
Mas por quê? Porque no Facebook não faz sentido duas pessoas terem a mesma conta, porque elas têm informações específicas que elas não vão conseguir dividir juntas. Então até pro Facebook até fez sentido. Agora nas stories eu acho que vai ser muito difícil alguma vez isso acontecer. Mas assim, esse paradigma de multi-usuários, multi-logins numa mesma máquina, ele muda as coisas, porque eu, por exemplo, eu quero ter um login da app americana, né, da Store americana. Então eu fui lá e baixei um monte de coisa. Minha mulher tem o da Live brasileira. Aí no login, no marketplace dela não tem nada para baixar. No desktop, você instalava o jogo, estava disponível para todo mundo. No Windows 8 isso muda para as pessoas. Aí você fala, pô, eu instalei o jogo, mas a pessoa tem que ir lá instalar de novo. Ah, então, mas aí entra a pegadinha. Ela não baixa de novo. Mas assim, ela tem que procurar escolher e instalar de novo. novo. Escolher e pedir. Mas o Armed lá, ela não baixa de novo. Mostrou, né? Eu instalei no meu, aí no marketplace dela não tinha. Ou mesmo que tinha, tem que... Mas o Windows 8, mesmo essa questão do marketplace, o Windows 8 também tem uma vantagem muito grande com relação às outras. As outras todas vinculam o teu ID com a marketplace. No Windows 8, se você mudar a região do teu computador, você já trocou de marketplace. Pois é, teve uma hora lá que ele reclamou, ele falou, não, vai lá e troca a tua região. Aí eu tive a impressão que até o usuário que eu estava logado só que ele trocou a região, porque no outro que eu estava dando na marketplace brasileira, eu ainda estava vendo... Não, sim, isso é por usuário. Então na prática você vai... Eu tenho um usuário live brasileiro, eu tenho um usuário live americana, minha mulher tem um usuário live brasileira, só que ela só fez o brasileiro. No Windows Storage você não precisaria, porque o teu mesmo usuário consegue entrar em diversas histórias. Você vê aqui, a location, né? Você vai no location, vai mostrar aí e você consegue acessar o Store tranquilo. Qual história você quer. Agora tem um outro detalhe também que eu não sabia. Quando você entra na Store... É porque assim... É que nem eu quero estar no Brasil, mas eu quero baixar os jogos dos Estados Unidos. Isso. Mas no Brasil Brasil não tem nada, não tem quase ninguém. Não, tá tem. Nossa, devia muito ter isso para o Windows Phone. Todo mundo publica, normalmente Windows Phone é sofrido. Publica em inglês, publica para todos os mercados. Então, por exemplo, as minhas apps estão publicadas para todos os mercados. Então ela vai entrar em qualquer App Store. Tá? Ela vai entrar em qualquer App Store, mas ela vai entrar em inglês. O caso específico de game, Você estava comentando que foi o caso da Suécia, né? Da Suécia. Mas aí, quando chega em sueco, aí entra o app em sueco. E a descrição é em sueco. Por exemplo, não, aqui eu estou na brasileira, tem 219 games na app brasileira. Isso é Brasil, tá? Daí o detalhe que eu ia falar é o seguinte, uma dica. Às vezes a história vai pegar e filtrar por só aplicativos do seu idioma. Além da localização, tem esse filtro do idioma. Você vem aqui em Settings da Store, Preferências, e daí desliga isso. Ó. Normalmente isso daqui vem ligado. Tornar fácil, né, achar aplicativo do seu idioma. Deixa isso desligado, que ele deve aparecer naquela história de todos os idiomas. Então, mas games tem um complicador só de Store muito grande, que caiu agora, inclusive. Na verdade, essa lei caiu agora. Mas a gente tinha um problema de classificação etária nos jogos. Porque, para variar, o Brasil é o único lugar que não segue a SRD. Coreia do... Então, aí é um inferno. Você tem uma classificação. O Brasil empregou, é sério. Na época eu sofri com esse problema, né? Por isso que a Store nunca veio pra cá. É por isso que a Store nunca veio pra cá. Faz uma classificação etária que é totalmente diferente. Mas o Apple até hoje os jogos estão na categoria entretenimento, nas outras categorias. Mas isso caiu agora, foi aprovado na lei que cortou isso daí para entregas digitais. Tinha que mandar um e-mail pro carinha lá. Cara, pra você ter uma ideia, são 20 dias úteis. Você tem que mandar um formulário. Imagina o Gilberto Gil receber. Não, você manda e-mail pro Gilberto Gil e fala, quero fazer meu website, fazer minha homepage. Cara, pra você ter uma ideia, você tinha que mandar uma carta, não podia ser e-mail, não podia ser nada, você tem que mandar uma carta com um formulário pro Ministério da Justiça, levava cerca de 20 dias úteis para eles aprovarem, para ver se dá ou não, e quando fala que não, eles não falam por quê. Bom, mas já era. Mas vai passar. Agora tudo que é entrega digital você não precisa se preocupar com isso. Por isso que a mudança ainda, porque eu conheço o desenvolvedor de fora, o Local Just, não sei se você segue lá, aquele holandês, mas ele falou que está tentando publicar o jogo dele aqui no Brasil, que na prática ainda não achou, mas eu sei que o Rodo está tentando ajudar ele, mas assim, está iminente. Na verdade é isso, entendeu? Agora você não precisa mais se preocupar em ter o formulário, então acho que daí depende mais das histórias. As histórias tanto é que a Apple Store veio agora no Brasil com força. Agora as histórias vão começar a se adaptar para isso, para distribuir. Tudo que é distribuído online não precisa ter API. Eles vão seguir a classificação indicativa do
americano. Uma última pergunta que não é sobre desenvolvimento, mas sobre plataforma. Eu acho que o meu celular com Windows Phone deve ser o mais antigo de todos. É que o meu quebrou, senão não vai ser, pode ter certeza. Não, vai ser. O minha sede aqui. A primeira geração, quem tem primeira geração, A primeira geração do HTC HD, a primeira geração dele é pré-beta. Ela foi a primeira mesmo. Eu rodei na HD2. Então, ou seja, a minha, eu passei pelo 7, 7.5, eu estava esperando o 8. Pô, meu, você atualizado o 8 no meu. Caraca, nossa! Isso não vai acontecer pelo que eu vi, né? Vai pro 7.8. Não faz sentido, cara. Mas o legal, cara, é que todos desde a primeira geração vão pro 7.8. Sofreu. Alguma coisa, entendeu? Melhor que exatamente. Agradece quebrando o final. Porque esse daqui é a AT&T. Até hoje eu não tenho o Tango. O Mango você tem. O Mango eu tenho. O meu também é AT&T, comprado na loja da Microsoft, mas o Mango veio, mas por último. Foi o último. E o Tango não veio. Quando todo mundo tinha o Mango, veio. Então esse é o problema. Mas assim, foi um mês também do lançamento. Pelo que eu tenho de informação, as carriers, as operadoras, elas têm a opção de pular um update. O 7.8 vai ser. Se a Microsoft lançar a versão 7.1, você pode pular 7.1. Lançou 7.2, você tem que lançar 7.2 se você não lançou 7.1. Não que eu esteja falando, porque eu tenho que tomar vergonha e trocar de celular também. É assim, é uma das linhas de raciocínio. Tem outra ali no outro bloco. É isso que eu tô falando. Que o pensamento era esse, mas que na verdade é quando ela quiser lançar um, ela é obrigada a lançar todos, mas não é que ela é obrigada a pular. Pode pular. Pode pular preview. Não, ela pode pular 3. Mas é que se ela quiser botar o terceiro, aí ela tem que botar o anterior. Porque pensa só tecnicamente. Isso, a forma de desenvolvimento é outra, o paradigma é outro, então é totalmente diferente. A gente já sabe que isso vai acontecer. Só que a gente é um pouco. Mas ela pode pular a Microsoft, por ser Microsoft, todo mundo pulou do lado. Vamos meter o papo. Mas ela esse problema, porque o que acontece? Se você for pensar na história, cara, você tem que atualizar seu hardware atualizando desde que você tem computador. A Mary Jo, aquela que é da ZDNet e tal, tava nesse sistema, mas depois. Eu tive o mesmo problema com o iPhone 3G, que ele não passa no momento. Se ele tiver mesmo lá na hora. Não, o que eu quero dizer é essa novidade. Nunca tem o iOS 6. Então, mas acontece. Podia pular mais, eu só fiquei sabendo que eu tava faz sentido, não tem como evoluir o hardware, você só tá evoluindo junto. Mas o problema é porque saiu isso, o pessoal tinha acabado de lançar o 900, lá, o 1900, tava naquela... cara, são coisas que, acontecem, entendeu? Eu comprei. O iPhone 5 tem um espacinho a mais ali, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Eu comprei o iPad 1, eu tenho um iPad 1, e eu comprei ele no dia que lançou o iPad 2. No dia. Mas foi de propósito, porque eu paguei $100 a menos. Tá? Mas então, esse tipo de coisa... Hein? Deve do técnico. Você comprou lá fora ou comprou aqui? Porque $100... Não, porque eu vou querer um novo equipamento daqui a algum tempo, ele já tem 2 anos. Quer dizer, não adianta. Se você é uma pessoa que está por dentro da tecnologia, que você vai querer se atualizar. E garanto que todo mundo que tem o Windows Phone aqui, no dia que lançar o Windows Phone 8, todo mundo vai querer trocar. O Surface, eu estou babando desde já para ter um. Eu mesmo comprei esse aqui é o iPad 3, eu comprei lá fora. Eu já comprei, só que a minha mulher já ficou de olho nele, porque ela sabe que quando sair o Surface eu vou subir. Então, é isso que eu falei. Então, a gente tem que parar para pensar um pouco. Nesse ponto, não tem. Nesse sentido, a gente tem que parar para pensar um pouco justamente por isso, cara. É muita hipocrisia. Desde que a gente usa computador, desde que a gente é gente, cara, usando computador, a gente troca de hardware por causa do software. Invariavelmente, cara. Não tem um device que você não trocou por causa do software. É que a gente quer mais técnico. Eu troquei muitos devices por causa do hardware. Não, a gente é mais técnico, a gente fica revoltado, porque assim, a Microsoft testou o Windows 8 Desktop. Então nem falo de Windows Phone 8. Ela testou o Windows 8 no Toshiba TG01. Não sei se vocês lembram do Toshiba TG01, ele era o componente da HD2, que foi o último Windows Mobile lançado. Então se a Microsoft lançou o Windows 8 Desktop, rodando num celular, que é mais antigo do que o HD2, tanto o Windows 8 Desktop, não estou falando do Windows Phone,
O Windows 8 pode rodar no meu Focus. Então, obviamente, o Windows Phone 8 também pode. Por que não roda? É porque tem que fazer drive, Exatamente, tem que fazer firmware. Nos contratos. Então, a gente que conhece sabe, a gente sabe tanto a ponto de ficar triste, tanto a ponto de também ter logo em seguida entender. Depois tem um problema sério. Ficar triste, mas entende. Vai no XDA, espera um pouco. Vai ter uma versão do Fone 8 pra rodar. 8 mesmo. Me diz um negócio. 8, não 78, vai ter uma também. coisa. Por que o Windows Mobile não deu certo? É um sistema operacional legal. A gente pode conversar por horas, mas eu... Ele não deu certo. Ele não deu certo, por quê? Porque ele era colocado em qualquer hardware. Então, quando ele era colocado em qualquer hardware, por exemplo, Android é bom? É bom. No Samsung Galaxy ele roda muito bem. Agora, você já tentou colocar ele num... Você tentou colocar ele num COB? Num desses que tem 5 chips? Esses... que vendem como 18G agora. Coloquei no HTC. iPhone. Não funciona. Mas o nosso Focus ele é um monstrinho. Ele rodaria bem. Né? Então, mas é um monte de coisa. Cara, pra ser bem sincero, eu já passo um pau pra Microsoft dela não ter quebrado os aplicativos, dela manter a compatibilidade. Mas se você tá rodando tudo, a gente tem todo um motivo muito simples para isso estar funcionando. Cara, se você quer outro exemplo simples, pega um 3G, um iPhone 3G, e tenta rodar os aplicativos que estão no Store, não roda mais. O que o Bruno falou é tão interessante que esse celular aqui que a minha esposa comprou, que ela pegou fora, acabou virando meu GPS. Porque não serve de mais nada. Que é que eu rodo no Android. Então... Mas o 3G ele é mas será que é bom para esse treco aí? Ele tem 256 memórias. Então você sabe. Mas esse tem 512, tem 1 GB. Né? Até há pouco tempo ele é o mesmo hardware dos que estão vendendo. Mas é que deu muito pra fazer isso aí por ser Microsoft e tudo mais. Mas não era pra ter. Mas acho que é que nem ele falou, logo vai ter no XDA assim, uma versão assim. Já tem a 7.8, que é uma versão que ele vazou. Tem pra Titan. Tem a 7.8, não é a 7.8 que alguém fez. A 7.8 vazou. Na verdade é o que ele fez. Alguém juntou, mas ele pegou um pedaço e vazou. Não, a parte 7.8 é verdade. Mas pra funcionar, eles pegaram. Mas é esse conceito que eu tô falando, é o firmware do driver que eles pegaram de lá, porque como é modular, eles falam assim, pega o driver e pega essa camada, porque o Windows é totalmente modular. Então o cara falou, pega essa parte. E é isso que eu tô dizendo, pra o Fone 8 funcionar aqui, é pegar essa parte do driver, tá, os ajustes, talvez não vai funcionar logo de cara. Não, é que tava quebrado, ele falou que a tela tava quebrada, mas ele fez outro vídeo. Ele fez outro vídeo. Pior que quando eu vi, meu áudio tava desligado, eu tava vendo TV, e eu só tava vendo o vídeo, aí eu falei, nossa, eu achei que era bug, eu vi de novo, mas ele falou. O aplicativo pode ficar ele desligado do ar, rodando o processo. Mas só que eu não entendi como que o Windows... Mas tipo, o Windows 8 dele ia ficar mais pequeno, a interface. No ar, o Windows 8. Eu posso deixar o aplicativo rodando, escalonado, o processo dele, não sei, mesmo quando o dispositivo está desligado, assim. Você viu como é que ele funciona? Você não tem como... Na verdade, o que você pode fazer é colocar uma background test, deixar ele rodando por trás, mas mesmo ela tem certas limitações. Então, assim, cara, não é pra ficar rodando direto, cara. Essa é a definição do Windows. Até dá pra fazer, mas o Windows 8, algumas interfaces acabam pequenas. Não é pra ficar rodando. É a mesma versão do PRT. Com LiveTime eu consigo fazer um push de alguma coisa. Sim, não, que daí o que acontece? Você registra o teu aplicativo no push notification da Microsoft, e aí quando você mandar lá, a Microsoft vem e manda para o aplicativo. É limitado. O NT tem o Notepad, o Office que vai vir junto, o Explorer. Lá, atualizando alguma informação, mas se essa informação já estivesse local no dispositivo do cara, às vezes não faria sentido. Se essa informação está local, você tem algumas maneiras de atualizar, só que é aquele negócio. Pode ser não pode instalar nada desktop seu. Mas você tem um desktop. Não, mas é que a Microsoft vai comprar exatamente. Você já mudar um código que atualiza. Pode ter alguns eventos, você pode se registrar para alguns eventos, por exemplo, existe o Maintenance Trigger. Maintenance Trigger, você quando está ainda não tem um Office 100% meta. Quando está ocioso e ligado na tomada, ele pode disparar e rodar algum código.
Tem, por exemplo, um system trigger. Por exemplo, quando o cara muda o time zone, ou quando o cara se conecta na internet, se desconecta na internet. Quando o cara sai do 3G para Wi-Fi? Quando sai de 3G para Wi-Fi, você pode se logar nesses eventos. Agora, uma coisa periódica, você... Não constante? Uma coisa periódica é o timer, mas aí só na lock screen, ou o push, como ele falou. Que aí é a maneira, vamos dizer, oficial para fazer esse tipo de coisa. Você se registra no serviço, na coisa da Microsoft, ele vai te dar um token, você pega esse token, manda para o seu serviço, aí o seu serviço, quando ele tiver uma atualização, ele vai entrar no serviço de push notification da Microsoft, e o serviço de push notification da Microsoft, com esse token, vai mandar para a sua aplicação, para todos os dispositivos da sua aplicação. Isso pode ser via LiveTile ou via lateral que vem. Notificando bastante, é quase um e-mail. Né? É quase um e-mail, porque você tem um destinatário único, você tem um servidor que você vai entregar a mensagem, e você não sabe quando que esse servidor vai entregar a mensagem para outras pessoas. Quando ela tiver conexão, quando... Porque eu estava falando, existe o cenário da atualização tá no servidor e aí sim vale a pena ser o push, mas às vezes a atualização é do conteúdo que está no dispositivo. Aí é um serviço a minha aplicação que eu publiquei, que é o CDDate, é um dashboard de dados, tá? É um dashboard de dados. E eu tive um problema sério, porque o cara pode pinar na tela inicial, ele pode pinar o coisa. E eu tenho que atualizar quantos dias faltam para um determinado evento. E isso daqui tem que ser atualizado constantemente. Eu não posso deixar lá esperando. Eu não tenho um serviço na internet, eu não tenho nada. Eu não posso ficar dependendo de serviço na internet nem nada. Então, o que eu tive de fazer? Eu fiz uma coisa que se chama Scheduled Notification, que é uma notificação que você diz, olha, eu quero que essa tile seja atualizada tal dia, tal hora, com essa atualização. Então eu fiz isso para poder atualizar a minha tile. Tá? Então você cria essa Scheduled Notification, aí ele notifica numa determinada hora, ele notifica isso para você. Agora, por exemplo, veio um e-mail, você vai lá e notifica alguma coisa, ou criou um arquivo, você vai lá e notifica isso daqui, esquece, não existe. Sim. Surgiu há alguns meses um boato de que a Microsoft estava barrando aplicações que usavam o SkyDrive do usuário para armazenar informações. Não era boato não, era real, mas ela já anunciou esses dias que está tranquilo. Então, na realidade, o SkyDrive é a maneira de você, por exemplo, essa minha aplicação, ela tem um problema também extra, que é, por exemplo, eu quis fazer roaming. Só que roaming é 100K. E as tiles podem ter imagens. Imagens, com certeza, vão passar mais de 100K. Tá? Uma imagem é 10K. Se for pequeno, é 10K. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar a tile no roaming e a imagem no SkyDrive. Isso eu não tenho como fazer de maneira diferente. Eu não posso salvar em outro lugar, a não ser que eu tenha um serviço e armazeno no meu serviço, tá? Mas, como eu não tenho serviço, eu armazeno o SkyDrive do usuário. Então, existe uma... eu vi falar que tinha uma maneira, digamos, padrão de armazenar o SkyDrive. Existe uma API no SkyDrive. Existe uma API. Não, existe API, mas assim, digo, parece que tinha uma boa prática de você não simplesmente jogar em qualquer lugar. É Program Data que se chama a pasta. É uma pasta... Program Data. Só que antes, quando eles proibiram, eles falaram assim, olha, não é para usar o SkyDrive, a gente tem um outro serviço para isso, que agora eu não lembro qual é o nome, não sei se é da Azure, qual que é, mas eles têm um serviço focado para quem quer ficar fazendo esse tipo de coisa. Então eles falaram, não, o SkyDrive não é para isso. Ninguém quer que você abra o seu SkyDrive, deixa cheio de arquivo, cada aplicativo põe um arquivo diferente, uma pasta diferente.
tal. Aí agora ela pegou e voltou atrás e falou, não, podem usar o SkyDrive e tal, mas usem um padrão. Aí tem programa de data, barra o seu aplicativo, barra o seu arquivo, né? Mas o ruim do SkyDrive é que você tem que pedir pro cara ficar autenticando no SkyDrive. E se você usar sua própria conta SkyDrive, tipo a conta SkyDrive do meu aplicativo, e tem que fazer esse serviço, mas eu não sei se você aí eu não sei se você vai entrar nesse problema. Porque SkyDrive é pessoal. E aí os Windows é verdade, cara. Posso estar enganado. Não, por isso que eu disse, o ideal é o Azure. Posso estar enganado, mas a única forma de você usar SkyDrive é vir input do usuário e com o usuário senha dele. Então, mas é o que eu falei, isso é a parte chave. Você sempre tem que pedir para ele dar o login dele para ele poder achar. Não, a melhor coisa é usar o Windows Azure, e o Windows Azure agora acabou de lançar o Mobile Services, que te ajuda com essa parte de push notification. É o Mobile Services que é o que tem esse recurso de backup, de dados, de apps. O Mobile Service ele é um envelope para você fazer certas coisas mais fácil. No fim, ele usa, por exemplo, o Windows Azure Table Storage, o Blob Storage, para salvar arquivos e salvar dados. No caso, o desenvolvedor tem que ter uma conta para isso. O desenvolvedor, uma conta sim. paga, sim. Tem que ter uma conta. Porque o SkyDrive tem essa vantagem. Então, daí depende. Você pode começar com uma conta gratuita, por exemplo, então o Azure Mobile Services tem até tantos mega, você é gratuito, depois se você passar você paga, ou na verdade você vai ser bloqueado, então você deveria remover o bloqueio. Cara, mas na verdade, você não tem uma forma fácil de fazer isso free, tá ligado? Não existe, porque se você não quer dar esse trabalho pro usuário, quem isso mesmo fez o cara logar no SkyDrive, é o problema dele, então fica mais fácil. Agora, se você não quer dar esse trabalho pro cara, não tem uma forma fácil de você fazer gratuito. Existe. Porque assim, ou você vai pagar o serviço ou você vai ter que pagar um... Agora, esse login ele vai salvar só a URL da onde ele salvar. Se ele quer salvar onde ele quiser, pode ser no Agora, só tem uma ideia de valor, né? Por exemplo, o Windows Azure, se salvar arquivo lá, é 12 centavos por giga. Meu, é mega barato o negócio. Depende, se é uma aplicação grátis, é caro pra caramba. Se a sua aplicação é grátis, depende de quanto que ela salva também. Se ela é uma aplicação grátis, é muito caro, 12 centavos por giga. Então, se eu usar o API do SkyDrive, sempre que eu for gravar o estado, por exemplo, de um jogo, para ele continuar depois, então, mas na realidade, o que acontece? Você vai se logar uma vez. Aí usa o roaming, né? Não, você vai. Normalmente, essas APIs todas, você se loga uma vez na API do SkyDrive e aí ele vai te dar um token. E com esse token você pode acessar. Eu li esse token vez, mas eu vejo vários aplicativos falhando nisso. Em alguns casos expira, em alguns casos. Então, mas expira muito rápido. É que o token, cara, pra ser bem sincero, o token só serve pra uma coisa. É a única forma que o servidor tem de deslogar o cliente. É a única forma. Entendeu? Então o que acontece? Quando o usuário troca a senha, por exemplo, de um token em qualquer serviço, os caras revogam aquele token. Por quê? Porque a próxima vez que eu tenho uns aplicativos que faz backup, tipo TV Show. Você manda fazer backup dos coisas ali no SkyDrive, você loga, daqui 2 dias você vai lá ver, tá expirado já. Se você for usar gráfico no Facebook, você vai ter esse problema. Todo mundo, e faz sentido. Não faz sentido que você logue uma vez e fique eterno no negócio, porque qualquer pessoa pode usar ali pra frente. O dono do aplicativo pode fazer coisas que só conta, mas até. Entendeu? Então acho que até faz sentido esse token. É sadio o token ter expressão. Mas basicamente o SkyDrive, gente. Licença, tá tendo encerramento aqui no tutorial de código. Pessoal, vamos botar uma volta no meio, ligado?